Oi pessoal, boa tarde, como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu hoje vou gravar um vídeo a partir do que aconteceu ontem. A internet estava ali para nós profissionais de saúde meio que bombando por conta de uma portaria do Ministério da Saúde de 31 de março, onde o ministro, o gabinete do ministro da Saúde, ele convoca por portaria os profissionais de saúde. Existem 14 profissões de saúde consideradas pela OMS e na portaria é exatamente essas que são convocadas, tá? O ministro depois na coletiva de imprensa explicou que não é uma obrigação, é a chamada para compor um banco de profissionais que possam estar disponíveis para atender, mas de todo modo os conselhos profissionais dessas profissões, dessas 14 profissões, dentre elas a nossa, lembrando que eu estou falando para os psicólogos, estão estudando para orientar propriamente os profissionais. E por que esse fato me fez pensar em falar aqui hoje sobre os princípios do SUS e a importância deles na pandemia da Covid-19? Os princípios do SUS, os princípios fundamentais do SUS, os princípios que alicerçam o funcionamento do SUS, eles são muito diferentes da lógica que a gente encontra, por exemplo, na saúde suplementar, os planos privados de saúde, na lógica comercial, na lógica empresarial, tá? Eu vou falar só dos princípios fundamentais, são 3, existem outros, os princípios organizativos, mas eu queria que a gente pensasse só nos 3 para a gente entender o que é essa diferença de uma saúde pública coletiva, tá? São 3 princípios: universalidade, equidade e integralidade. A universalidade é o seguinte: em todo o território nacional, toda e qualquer pessoa tem direito a ser atendida pelo SUS, em qualquer das suas necessidades, tá? Independente de se ela é associada a uma profissão, se ela contribui para a previdência, qual é o sexo, qual é a cor, qual é a raça, todas as populações presentes no território nacional podem ser atendidas pelo SUS, tá? A equidade, eu acho muito importante a equidade, é uma lógica muito diferente da que a gente está acostumada. No mundo do capitalismo, por exemplo, a gente tenta dar igual para todo mundo, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em lojas de roupas de nível mundial, né? É a mesma roupa com pequenas diferenças em todo o globo, né? A equidade fala pra gente uma coisa que a gente raramente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia, né? Para necessidades diferentes, recursos diferentes, né? Então, eu preciso olhar para a população e entender quem está em grupo de risco, quais são as doenças que estão presentes no território nacional, como é que eu afeto determinada população específica de uma determinada cidade, de um determinado estado, de uma determinada condição. E que cada recurso vai ser oferecido para essas diferentes populações, tá? E por último, a integralidade, né? O SUS, ele não para na dispensação de remédio ou na vacinação. Vacinação, aliás, é um parênteses que a gente tem que fazer, né? É um dos maiores programas mundiais de imunização que existem, né? Então, isso vai fazer muita... Por que eu estou falando isso tudo? Porque vai fazer muita diferença na pandemia, né? Esse SUS está aí sustentando as populações e cuidando das populações, e a gente não vê, não percebe, porque ele opera nessa outra lógica da universalidade, da equidade, da integralidade, né? Não para só no remédio, né? Eles têm ações preventivas que a gente quase não vê, né? Elas não são impactantes, elas não são brilhantes, né? Ele tem ações curativas, né? De realmente curar e até de reabilitar, né? É um programa que tenta fazer todas as pontas e atendendo todas as necessidades. Então é uma lógica muito diferente que a gente tem que tentar entender um pouquinho
para poder lidar com a pandemia e ajudar as pessoas que a gente atende a lidar também. A pandemia tem que ser enfrentada de um ponto de vista cooperativo e coletivo. Nós não vamos sair dessa na base da opinião pessoal. Elas são válidas, nós somos psicólogos, a gente é capacitado para dar razão, dar vazão, na verdade, dar escuta e suporte às opiniões, aos pensamentos pessoais de cada uma das pessoas que a gente atende. Mas a lógica da pandemia é a lógica da cooperação coletiva. Se a gente não fizer isso, passaremos por isso com mais dor do que já estamos vivendo, ok? Lê o princípio do SUS, psicólogo, os 3 princípios fundamentais para a gente trabalhar melhor nisso aí, tá? E não importa onde a gente estiver atendendo, tá? Esses princípios é que me parecem ter gerado a portaria que o ministro publicou lá no dia 31 de março, ok? Obrigada, fiquem bem, bom trabalho.